Olá! Como construir um casamento forte e feliz? O segredo para um casamento duradouro, ele não está apenas no amor, mas ele vai estar nos princípios certos que sustentam esse amor. Muita atenção a isso. Vamos destacar a importância de você não depender apenas das emoções momentâneas. Emoções momentâneas é alguma coisa que mexe com a gente, mas é traiçoeira. Muita atenção para que você não dependa nas suas relações, que você não dependa de emoções momentâneas. As emoções, elas são sem dúvida nenhuma importantes, mas se tornar refém delas, se tornar refém dessas emoções momentâneas, coraçãozinho batendo, palpitando, cuidado, se tornar refém é um risco enorme, especialmente na escolha de um parceiro para um casamento. Muita atenção. As emoções, elas são como ondas. Elas sobem, elas descem e muitas vezes elas nos levam para direções que não são seguras. Cuidado com as suas emoções. Paixões intensas, elas podem nos cegar. As paixões intensas, elas podem nos cegar para problemas graves que estão ali, bem diante do teu olho, bem na frente do teu nariz. Cuidado, cuidado. Como nós aqui já sabemos, nós tratamos de buscar as nossas informações, todas elas na Bíblia, não é verdade? Até para aquelas pessoas que não são, digamos assim, muito fervorosas, muito ligadas à espiritualidade, ou mesmo que não creem em Deus nosso Salvador, a Bíblia ela é um excelente manual de comportamento humano. Ali tem as melhores práticas, como é que você age. Se você observar hoje, modernos, os grandes coachings do mercado, os grandes orientadores, quando você vai a fundo no material deles, os maiores, vai a fundo no material deles, a raiz é a Bíblia. Coach financeiro, a raiz você vai ter em Salomão. Por isso nós não escapamos desse alinhamento, porque é ali que nós vamos tirar a fonte de informações. É um manual de instrução de vida testado há mais de 2000 anos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Essa passagem nos lembra que as emoções elas podem nos enganar. As emoções elas podem desequilibrar as coisas. Ela pode tirar a sua sabedoria, ela pode tirar você do caminho de princípios sólidos. Então, muito cuidado com as emoções momentâneas. Então, por exemplo, prático, né? Imagina alguém que se envolve com a pessoa apenas porque a pessoa é carismática e sedutora. Não estou nem falando de financeira, essas coisas todas, não quero ir, né? Já é um apelo social, um apelo do mal ali, já está prontinho para te levar para o lago de fogo. Mas eu estou falando de coisa mais simples. Imagine alguém que se envolve com uma pessoa apenas porque ela é carismática, porque ela é sedutora. Pois é, a paixão inicial, as paixões iniciais, elas são fortes. Tanto são fortes que mexem com a gente. Fazem com que tomemos decisão que muitas vezes ainda não tínhamos tomado, nos levam por caminhos que nós ainda não conhecemos. A paixão inicial, elas são fortes, tá? A paixão inicial ela é tão forte que os sinais de alerta, como por exemplo o egoísmo da outra pessoa, a falta de responsabilidade, a ausência de compromisso espiritual, acabam sendo ignorados. E qual é o resultado? Quando essa paixão diminui, e sempre a paixão vai diminuir, sempre a paixão vai diminuir. Então, quando esta paixão diminui, as falhas que antes pareciam pequenas começam a se tornar gigantes, gerando frustração e sofrimento. Qual é a solução? É equilibrar emoção e razão. Observar o que você está vendo, conhecer, ter a informação do que você deve fazer diante daquela personalidade, diante daquele tipo ali que tem aquela conduta, como é que eu ajo quando a pessoa, eu percebo que ela é desses. Você tem que ter as informações para que você possa escolher os melhores caminhos para você. Ainda mais se você estiver buscando um casamento saudável. E aqui, lembrando, nós estamos falando do casamento bíblico. Qual é o casamento bíblico? Dom, casamento bíblico é aquele casamento de longa duração, confortável para você e seus filhos e com fidelidade. É disso que nós estamos falando, tá? Se você está pensando aí na palavra casamento, não aquela ideia de casamento vindo do projeto de Deus, Deus tem um projeto para nós. O projeto dele
é a família. A família é um importante instrumento social dele. E como é que se forma a família? A família se inicia com o casamento, é o que diz a Bíblia. Então, esse projeto de Deus é importantíssimo. O casamento bíblico é muito importante para que você possa ter essa segurança e uma relação de longo prazo. Casamento saudável não é apenas sobre sentir borboletas no estômago, viu? Não é apenas o coraçãozinho ficar batendo, não. Mas é sobre você encontrar uma pessoa que demonstre com ações e caráter. Não é só me dizendo, ele me falou, ele me prometeu, tá? É alguém que demonstre com ação e com caráter que está disposto a construir alguma coisa sólida do teu lado. É disso que nós estamos falando.